Eu vou começar apresentando os argumentos da parte de primeiro grau e os motivos que levaram o trabalhador a entrar com a ação e a defesa apresentada pela empresa. Então, o senhor Antônio Silva dos Santos ele entrou com uma ação reclamatória trabalhista pedindo desvio de função. Ele alegou que foi contratado como auxiliar de manutenção, porém que desde o início ele exercia a função de soldador e que essa função ela demandava de uma maior qualificação e remuneração. Além disso, ele pediu o adicional de salubridade, alegando que ele trabalhava em um lugar insalubre, sem os equipamentos adequados, que a empresa não fornecia. Além disso, ele também pediu hora extras, alegando que ele realizava jornadas extraordinárias de forma habitual, sem o devido pagamento. A empresa, já em sua defesa, alegou a negativa desse desvio de função, alegando que o reclamante ele sempre exerceu a função pela qual foi contratado e que era o auxiliar de manutenção e que jamais atuou como soldador, uma função já que não existia de forma corriqueira dentro da empresa. Já as atividades compatíveis, ela afirmou que as soldas poderiam ocorrer sim nos prédios ou até mesmo em equipamentos, só que o trabalhador, o reclamante, ele só auxiliava e não trabalhava sozinho como soldador. E em relação à insalubridade, a empresa atuou alegando, ela negou, sustentando que o ambiente trabalhado sempre não era insalubre e que ele sempre recebia os equipamentos de EPIs. Inclusive comprovou com os comprovantes do fornecimento. As horas extras elas eram pagas ou elas eram compensadas em folga. A empresa também apresentou os comprovantes, os contra-cheques e, por fim, a improcedência geral, que requereu total improcedência da ação e não reconheceu qualquer crédito trabalhista devido para o autor. Eu vou começar falando sobre a escolha do nosso caso. A sentença proferida pela juíza reconheceu o desvio da função, no qual ele não era um auxiliar de manutenção e sim um soldador. A prova oral foi considerada suficiente para afastar a presunção da anotação da carteira de trabalho e da Previdência Social, conforme a súmula 12 do TST. A empresa não apresentou nenhuma convenção coletiva que afastasse essas alegações, então, diante disso, foram deferidas as diferenças salariais, os reflexos legais, a retificação da carteira de trabalho e da Previdência Social com multa em caso de descumprimento. Em relação às horas extras, a juíza julgou procedente o pedido, no qual 50% da dobra dos domingos e feriados, os reflexos em férias, 13º, FGTS e o aviso prévio. Já o pedido de interjunada foi julgado indeferido. Olá, eu sou a Maria e eu vou falar um pouquinho sobre a decisão e os fundamentos que foram utilizados ali para não reconhecer o desvio de função. A decisão dos desembargadores de reformularem a sentença de primeiro grau, ela foi baseada no próprio conteúdo do contrato de trabalho e a legislação vigente, especialmente ali o artigo 456, parágrafo único da CLT. Alguns fundamentos utilizados para não reconhecer ali o desvio de função, primeiramente a gente tem as atividades compatíveis com a qualificação ali do colaborador. Então a decisão, ela reforça que na ausência de alteração do contratual ilícita, o empregador ele pode exigir do empregado atividades compatíveis com a sua formação, experiência ou condição ali pessoal, sem que isso configure ali, figure um desvio de função. Outro fundamento a gente pode utilizar mesmo o artigo 456, parágrafo único da CLT, que esse dispositivo ele prevê que na falta de cláusula específica, presume-se que o empregado ele se compromete a realizar quaisquer atividades compatíveis ali com a sua condição pessoal. Então, isso foi utilizado ali como base legal dentro dessa decisão. Outro fundamento também é o próprio contrato ali de trabalho, que ele foi mencionado, que havia uma previsão contratual expressa que autorizando ali, o empregador a designar outras funções compatíveis com a habilitação do empregado. O que reforça a legalidade ali da atuação em tarefas distintas do colaborador. Um último fundamento é o entendimento que a multiplicidade de tarefas faz parte do dever da colaboração. Então, a decisão ela informa que o simples exercício de múltiplas atividades ali dentro da empresa, ainda que envolva tarefas pontualmente diferentes, não caracteriza ali o desvio de função.
porque mais sim, né, um reflexo ali do dever de colaboração do colaborador ali dentro da empresa. Bom, diante do exposto até o momento, que foi os argumentos da reclamante, da reclamada, da sentença proferida em primeiro grau e do acórdão, a nossa equipe resolveu em concordar com um acórdão em que não houve desvio de função, porque o acórdão traz de forma correta que o desvio de função é um direito constitutivo do trabalhador, e assim caberia ao reclamante comprovar de forma clara que ele realizava de forma habitual e exclusiva a atividade de soldador. E conforme observou o acórdão, e nós também observamos, não aconteceu. Na sentença de primeiro grau, o desvio foi reconhecido pelo depoimento das testemunhas, e observando o depoimento das testemunhas, a gente consegue perceber que o trabalhador realizava várias atividades de manutenção e não somente a atividade de soldador. Como as testemunhas falaram, por exemplo, ele produzia vários tipos de atividades de manutenção, trabalhava com lubrificando caminhões, e isso claro que ocasionava em alguns momentos a atividade de solda, mas a empresa também traz que não era uma necessidade de um soldador na empresa. E bom, o acórdão concluiu de forma clara e objetiva que ele não realizava isso de maneira complexa, exclusiva, e tinha uma habitualidade de fazer isso todos os dias, e que sim, havia uma pluralidade de atividades e não uma exclusividade de soldador. Então, o acórdão também acabou fazendo uma interpretação muito boa, técnica e coerente com a legislação, no que se diz especialmente ao jus variandi e o artigo 456 da CLT, que autoriza o empregador exigir do empregado tarefas compatíveis em sua condição pessoal. E bom, a Ellen vai trazer um acórdão para complementar o nosso entendimento. Oi, professor Melek, é a Ellen, e para complementar a nossa conclusão, eu vou trazer aqui um acórdão julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que reafirma o nosso entendimento de que não houve desvio de função no caso analisado. Então, esse segundo acórdão, ele reafirma que, para o reconhecimento de desvio de função, é imprescindível que exista na empresa um quadro organizado em carreira, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 461 da CLT. Ou seja, é necessário que as funções sejam formalmente descritas com critérios de promoção por antiguidade e merecimento com a devida correspondência salarial. No caso julgado, o quadro não foi apresentado, então sequer tem a possibilidade de reconhecer o desvio funcional. Além disso, o acórdão destaca que o trabalhador foi contratado como auxiliar de serviços gerais e que, durante seu contrato, executou apenas atividades compatíveis com essa função. A função alegada como diversa, no caso, é chamada de operador de máquina costal a combustão, que sequer existia no quadro funcional da empresa, que assim não haveria sequer respaldo jurídico para se pleitar equiparações ou pagamento de diferenças salariais. O tribunal também ressaltou que a atividade de capinagem com o uso de máquina própria, citada pelo reclamante, era eventual e ainda assim compatível com a função na qual ele foi admitido. Então, os documentos que foram trazidos apenas confirmam que o autor realizou ocasionalmente essa atividade e não de forma habitual e exclusiva. Então, portanto, esse acórdão, ele reafirma e reforça a ideia de que, para se configurar o desvio de função, não basta apenas a simples alegação de diferentes atividades, e sim é necessário comprovar de que houve exercício habitual e exclusivo em condições que extrapolem as tarefas compatíveis com o cargo para qual o trabalhador foi contratado. Sem essa comprovação e na ausência de quadros de carreira, não há como reconhecer o direito a diferenças salariais. Tchau!